A câmera com infravermelho no exterior do avião transmitia o vídeo para a tripulação. Esse é o vídeo real visto pela tripulação. Mas, ao se aproximar do objeto, a tripulação não conseguiu ver nada pelo infravermelho, nem a olho nu. O tempo todo em que voaram em direção à nave, eles olhavam à frente da aeronave, pois era onde o radar apontava o alvo, e não viram nada. Após perseguirem o objeto por vários minutos, a tripulação percebeu que não havia combustível para continuar a caçada. Então retornaram para a base. O objeto desconhecido logo desapareceu do radar, mas essa aventura estava apenas começando. O operador ainda usava o infravermelho e começou a captar luzes brilhantes que pareciam estar na altura das nuvens. De repente, a câmera de infravermelho captou não apenas um, mas 11 objetos fazendo manobras pelas nuvens. A tripulação ficou assustada com o que estava acontecendo, pois não podiam identificar aquelas coisas, não sabiam o que estavam vendo. Era uma tripulação experiente naquele percurso e usava o sistema infravermelho há 2 anos. Mas nesse dia, mesmo o piloto mais experiente ficaria nervoso, como percebemos nessas gravações da cabine. Apertem os cintos. Não me assuste. A tripulação percebeu que os objetos não estavam apenas voando ao lado do avião, estavam o cercando. Estão voando à nossa altitude. Não é possível. Não estamos sós. Não estamos sós. É verdade. É muito estranho. Estão nos cercando. Então, de repente, as bolas de luz desapareceram. A tripulação retornou à base transtornada. Nas semanas seguintes, o exército mexicano conduziu uma investigação sobre o incidente. Tripulantes foram entrevistados, imagens foram analisadas e informação sobre o clima foi avaliada. Mas nenhuma resposta foi encontrada. Parecia que o caso não seria solucionado e terminaria esquecido. Então, um telefonema mudou tudo e fez esse evento entrar para a história. Eles me ligaram e me disseram que tinham algo de interesse comum. O repórter mexicano Jaime Maussan é um especialista em investigar casos envolvendo OVNIs. O governo mexicano foi atraído pelo impressionante currículo de Maussan e pediu ajuda na investigação. Em uma manobra sem precedentes, o secretário de Defesa do México entregou o vídeo secreto para Maussan. Entregou-me o vídeo e disse: "Por favor, seja honesto com o exército. Seja honesto com os pilotos. Faça a investigação. Tem autorização oficial para fazer a investigação e apresentá-la na mídia." Maussan teve acesso total aos relatórios de voo, relatórios do tempo e, mais importante, aos membros da tripulação. Entrevistei esses pilotos dentro da Secretaria da Defesa. Isso foi inédito na história do México. Eles me disseram o que viram, foram muito honestos e sinceros. Não tivemos a oportunidade de identificá-los visualmente. Não. Nunca vi objetos como aqueles. Nunca vimos algo igual. Nunca aconteceu algo parecido conosco. Então, sim, ficamos assustados. Em 11 de maio, Maussan fez uma coletiva de imprensa para apresentar a fita ao mundo. Não demorou muito para que céticos denunciassem a teoria dos OVNIs. A explicação chegou rápida e furiosa. Era uma bola de luz. Uma frota de aeronaves secretas voando. Alguns céticos e investigadores de OVNIs sugeriram que o equipamento não estava funcionando. Surgiram dezenas de explicações e todas foram descreditadas. Entretanto, surgiu uma nova teoria que poderia resolver o mistério. Existe uma teoria que diz que o que os oficiais filmaram foram as chamas dos poços de petróleo que estavam a 120 quilômetros do local.
Pareciam objetos brilhantes no infravermelho. É claro que não são visíveis a olho nu, mas esse é o objetivo do infravermelho: captar objetos através do calor e revelar coisas que aparentemente são invisíveis. Teria o infravermelho captado apenas poços de petróleo distantes? Os investigadores do caso têm suas dúvidas. A primeira coisa que fizemos foi analisar as luzes para determinar sua forma e observar como essa forma mudava a cada quadro, a cada minuto. Se as luzes fossem poços de petróleo, como os céticos reivindicavam, deveriam tremular como uma chama. Ao usarem computadores para revelar a natureza da luz, algo diferente foi descoberto. Após alguns minutos, o brilho muda nas extremidades, mas há um objeto no centro que permanece fixo. É uma bola, uma esfera. E não é possível que seja uma chama, porque se fosse uma chama, ela ondularia, não apenas nas extremidades, mas em sua totalidade. Outra evidência contra a teoria dos poços de petróleo era o fato de, apesar dos voos naquela área ocorrerem durante o dia, ninguém nunca reportara esse tipo de encontro. A única forma de provar isso era fazer o mesmo procedimento, usando a câmera com um infravermelho, voando pela mesma rota, provavelmente com o mesmo avião. Até que isso aconteça, o encontro da Força Aérea Mexicana com OVNIs permanece um mistério. Mas, para investigadores, isso não tira a importância desse caso histórico. Pela primeira vez, um governo buscou ajuda da comunidade ufóloga. Investigadores mexicanos de OVNIs acreditam que esse incidente sinaliza uma nova era de sinceridade dos governos. Isso produzirá muitos novos casos e mais sinceridade no futuro. Existem muitas pessoas tentando se tornar investigadores no México. E isso é só o começo. E foi mesmo só o começo. Em 2005, quando as coisas pareciam voltar ao normal no México, algo extraordinário aconteceu. Desde 1991, testemunhas mexicanas filmaram centenas de horas de fita contendo supostos objetos voadores não identificados. Apesar do número de gravações ser impressionante, é a qualidade das fitas que importa. Dos milhares de vídeos que temos, a maioria mostra balões, aviões, estrelas, erros. Provavelmente apenas 10 ou 15% deles são bons. São esses 10% que fizeram a mídia dar atenção aos ufólogos. Entre os fenômenos de OVNIs mais interessantes filmados estão as frotas. Um grupo de mais de 3 objetos é chamado de frota. Eles viajam na horizontal ou na vertical, em formatos estranhos como bumerangues, esferas ou discos. 10 de junho de 2004. Em Guadalajara, no México, um fotógrafo amador captou objetos desconhecidos nos céus. 21 de junho de 2004. A 480 quilômetros em Cuernavaca, no México, outra frota foi filmada. 30 de março de 2005. 960 quilômetros ao norte, em Torreón, mais objetos foram vistos nos céus. 11 de abril de 2005. 800 quilômetros ao sul, na cidade do México, os céus da capital foram invadidos por misteriosas aeronaves. Acredito que seja uma maneira de se comunicarem conosco. Acredito que estão tentando dizer algo, como o que aconteceu na Inglaterra com os desenhos nas plantações. Céticos afirmam que as frotas são apenas balões meteorológicos e pássaros. Mas ver é acreditar. Em junho de 2005, a aparição de uma frota fez as pessoas acreditarem. Uma das mais recentes aparições de OVNIs aqui no México aconteceu em Jalapa, em Veracruz.
Foi muito interessante, pois as testemunhas eram muito confiáveis. 24 de junho de 2005. Uma cerimônia pública foi realizada para celebrar a entrega de novas viaturas do Departamento de Polícia local. Na ocasião, estavam presentes o governador Fidel Herrera Beltrán, oficiais do Departamento de Polícia e a mídia local. Momentos após o governador Beltrán terminar o discurso, pessoas começaram a gritar a palavra OVNI no meio da multidão. Na mesma hora, todos voltaram os olhos para os misteriosos objetos nos céus. Tínhamos como principal testemunha o governador de Jalapa. Os jornais publicaram a notícia no dia seguinte e ela se espalhou pelo México. Dias depois, um jornal local relatou que os supostos OVNIs eram, na verdade, balões lançados por crianças de uma escola. Mas essa explicação apenas levantou mais perguntas para os entusiastas de OVNIs. Se fossem apenas balões, por que teriam aparecido congelados em formação por mais de meia hora? Segundo as testemunhas, havia mais de 14 objetos em forma de esfera brilhando nos céus, formando um triângulo, parados por 30 minutos. Acho difícil acreditar que balões fiquem parados no mesmo local por meia hora. Essa foi uma aparição extraordinária, pois foi o governador, seus conselheiros e oficiais de polícia que testemunharam. Você diria ao governador que ele não viu algo estranho nos céus? Foram esses estranhos objetos nos céus que uniram especialistas em OVNIs e entusiastas. De todos os cantos do México, eles vieram discutir os fenômenos de OVNIs que assolaram o país. Para esses homens e mulheres, as aparições merecem atenção e respostas. Entre os incidentes examinados está a suposta colisão de 1974 entre um avião e um OVNI próximo a Coyame, no México. Há rumores de que algo aconteceu e que os militares americanos tinham interesse nos destroços. A informação que Gilberto tem é pouca, mas os dados que cercam esse caso nos levam a crer que isso tenha realmente acontecido. 3 décadas depois, Coyame ainda tem mais perguntas do que respostas. Mas será que existem pistas que podem conferir nova vida a essa busca? Qualquer jornalista investigativo ou profissional interessado vai ter trabalho para investigar isso. Ir até a cidade, rastrear todos os habitantes que moravam lá, encontrar os endereços e entrevistá-los. Requer um estudo apurado e mais colaboração entre os pesquisadores, o Comitê de Pesquisas de Ufologia dos Estados Unidos e do México. É um caso que precisa de mais investigação. E como todo evento seminal da história, existe uma segunda reviravolta. Estive recentemente em Chihuahua e perguntei sobre esse caso. E há rumores de que existem fotografias do caso que eu não vi. Prometeram-me enviar essas fotografias, mas as pessoas de lá ainda têm medo. Parece que guardaram essas fotos durante muito tempo. A história de Coyame permanece envolta em mistério. Houve a queda de um OVNI no deserto mexicano em 1974? A equipe de resgate foi vítima de um veneno biológico desconhecido? Pode ser que a verdade nunca seja revelada, mas o que sabemos é que nos últimos 15 anos o México experimentou algo extraordinário. Para aqueles que acreditam em OVNIs, essa é a era dourada dos contatos alienígenas. Apenas uma coisa é certa: o México, um país conhecido por sua história, é agora também conhecido por seus mistérios. Porque se fosse uma chama, ela ondularia, não apenas nas extremidades, mas em sua totalidade. Outra evidência contra a teoria dos poços de petróleo era o fato de, apesar dos voos naquela área ocorrerem durante o dia, ninguém nunca reportara esse tipo de encontro. A única forma de provar isso era fazer o mesmo procedimento.
usando a câmera com um infravermelho, voando pela mesma rota, provavelmente com o mesmo avião. Até que isso aconteça, o encontro da Força Aérea Mexicana com OVNIs permanece um mistério. Mas, para investigadores, isso não tira a importância desse caso histórico. Pela primeira vez, um governo buscou ajuda da comunidade ufóloga. Investigadores mexicanos de OVNIs acreditam que esse incidente sinaliza uma nova era de sinceridade dos governos. Isso produzirá muitos novos casos e mais sinceridade no futuro. Existem muitas pessoas tentando se tornar investigadores no México. E isso é só o começo. E foi mesmo só o começo. Em 2005, quando as coisas pareciam voltar ao normal no México, algo extraordinário aconteceu. Desde 1991, testemunhas mexicanas filmaram centenas de horas de fita contendo supostos objetos voadores não identificados. Apesar do número de gravações ser impressionante, é a qualidade das fitas que importa. Dos milhares de vídeos que temos, a maioria mostra balões, aviões, estrelas, erros. Provavelmente apenas 10 ou 15% deles são bons. São esses 10% que fizeram a mídia dar atenção aos ufólogos. Entre os fenômenos de OVNIs mais interessantes filmados estão as frotas. Um grupo de mais de 3 objetos é chamado de frota. Eles viajam na horizontal ou na vertical, em formatos estranhos como bumerangues, esferas ou discos. 10 de junho de 2004. Em Guadalajara, no México, um fotógrafo amador captou objetos desconhecidos nos céus. 21 de junho de 2004. A 480 quilômetros em Cuernavaca, no México, outra frota foi filmada. 30 de março de 2005. 960 quilômetros ao norte, em Torreón, mais objetos foram vistos nos céus. Quilômetros ao norte, em Torreón, mais objetos foram vistos nos céus. 11 de abril de 2005. 800 quilômetros ao sul, na cidade do México, os céus da capital foram invadidos por misteriosas aeronaves. Acredito que seja uma maneira de se comunicarem conosco. Acredito que estão tentando dizer algo, como o que aconteceu na Inglaterra com os desenhos nas plantações. Céticos afirmam que as frotas são apenas balões meteorológicos e pássaros. Mas ver é acreditar. Em junho de 2005, a aparição de uma frota fez as pessoas acreditarem. Uma das mais recentes aparições de OVNIs aqui no México aconteceu em Jalapa, em Veracruz. Foi muito interessante, pois as testemunhas eram muito confiáveis. 24 de junho de 2005. Uma cerimônia pública foi realizada para celebrar a entrega de novas viaturas do Departamento de Polícia local. Na ocasião, estavam presentes o governador Fidel Herrera Beltrán, oficiais do Departamento de Polícia e a mídia local. Momentos após o governador Beltrán terminar o discurso, pessoas começaram a gritar a palavra OVNI no meio da multidão. Na mesma hora, todos voltaram os olhos para os misteriosos objetos nos céus. Tínhamos como principal testemunha o governador de Jalapa. Os jornais publicaram a notícia no dia seguinte e ela se espalhou pelo México. Dias depois, um jornal local relatou que os supostos OVNIs eram, na verdade, balões lançados por crianças de uma escola. Mas essa explicação apenas levantou mais perguntas para os entusiastas de OVNIs. Se fossem apenas balões, por que teriam aparecido congelados em formação por mais de meia hora? Segundo as testemunhas, havia mais de 14 objetos em forma de esfera brilhando nos céus, formando um triângulo, parados por 30 minutos. Acho difícil acreditar que balões fiquem parados no mesmo local por meia hora.
Essa foi uma aparição extraordinária, pois foi o governador, seus conselheiros e oficiais de polícia que testemunharam. Você diria ao governador que ele não viu algo estranho nos céus? Foram esses estranhos objetos nos céus que uniram especialistas em OVNIs e entusiastas. De todos os cantos do México, eles vieram discutir os fenômenos de OVNIs que assolaram o país. Para esses homens e mulheres, as aparições merecem atenção e respostas. Entre os incidentes... Então, de repente, as bolas de luz desapareceram. A tripulação retornou à base transtornada. Nas semanas seguintes, o exército mexicano conduziu uma investigação sobre o incidente. Tripulantes foram entrevistados, imagens foram analisadas e informação sobre o clima foi avaliada. Mas nenhuma resposta foi encontrada. Parecia que o caso não seria solucionado e terminaria esquecido. Então, um telefonema mudou tudo e fez esse evento entrar para a história. Eles me ligaram e me disseram que tinham algo de interesse comum. O repórter mexicano Jaime Maussan é um especialista em investigar casos envolvendo OVNIs. O governo mexicano foi atraído pelo impressionante currículo de Maussan e pediu ajuda na investigação. Em uma manobra sem precedentes, o secretário de Defesa do México entregou o vídeo secreto para Maussan. Entregou-me o vídeo e disse: por favor, seja honesto com o exército. Seja honesto com os pilotos. Faça a investigação. Tem autorização oficial para fazer a investigação e apresentá-la na mídia. Maussan teve acesso total aos relatórios de voo, relatórios do tempo e, mais importante, aos membros da tripulação. Entrevistei esses pilotos dentro da Secretaria da Defesa. Isso foi inédito na história do México. Eles me disseram o que viram, foram muito honestos e sinceros. Não tivemos a oportunidade de identificá-los visualmente. Não. Nunca vi objetos como aqueles. Nunca vimos algo igual. Nunca aconteceu algo parecido conosco. Então, sim, ficamos assustados. Em 11 de maio, Maussan fez uma coletiva de imprensa para apresentar a fita ao mundo. Não demorou muito para que céticos denunciassem a teoria dos OVNIs. A explicação chegou rápida e furiosa. Era uma bola de luz. Uma frota de aeronaves secretas voando. Alguns céticos e investigadores de OVNIs sugeriram que o equipamento não estava funcionando. Surgiram dezenas de explicações e todas foram descreditadas. Entretanto, surgiu uma nova teoria que poderia resolver o mistério. Existe uma teoria que diz que o que os oficiais filmaram foram as chamas dos poços de petróleo que estavam a 120 quilômetros do local. Pareciam objetos brilhantes no infravermelho. É claro que não são visíveis a olho nu, mas esse é o objetivo. Jalapa. Os jornais publicaram a notícia no dia seguinte e ela se espalhou pelo México. Dias depois, um jornal local relatou que os supostos OVNIs eram, na verdade, balões lançados por crianças de uma escola. Mas essa explicação apenas levantou mais perguntas para os entusiastas de OVNIs. Se fossem apenas balões, por que teriam aparecido congelados em formação por mais de meia hora? Segundo as testemunhas, havia mais de 14 objetos em forma de esfera brilhando nos céus, formando um triângulo, parados por 30 minutos. Acho difícil acreditar que balões fiquem parados no mesmo local por meia hora. Essa foi uma aparição extraordinária, pois foi o governador, seus conselheiros e oficiais de polícia que testemunharam. Você diria ao governador que ele não viu algo estranho nos céus? Foram esses estranhos objetos nos céus que uniram especialistas em OVNIs e entusiastas. De todos os cantos do México, eles vieram discutir os fenômenos de OVNIs que assolaram o país. Para esses homens e mulheres, as aparições merecem atenção e respostas.
Entre os incidentes examinados está a suposta colisão de 1974 entre um avião e um OVNI próximo a Coyame, no México. Há rumores de que algo aconteceu e que os militares americanos tinham interesse nos destroços. A informação que Gilberto tem é pouca, mas os dados que cercam esse caso nos levam a crer que isso tenha realmente acontecido. 3 décadas depois, Coyame ainda tem mais perguntas do que respostas. Mas será que existem pistas que podem conferir nova vida a essa busca? Qualquer jornalista investigativo ou profissional interessado vai ter trabalho para investigar isso. Ir até a cidade, rastrear todos os habitantes que moravam lá, encontrar os endereços e entrevistá-los. Requer um estudo apurado e mais colaboração entre os pesquisadores, o Comitê de Pesquisas de Ufologia dos Estados Unidos e do México. É um caso que precisa de mais investigação. E como todo evento seminal da história, existe uma segunda reviravolta. Estive recentemente em Chihuahua e perguntei sobre esse caso. E há rumores de que existem fotografias do caso que eu não vi. Prometeram-me enviar essas fotografias, mas as pessoas de lá ainda têm medo. Parece que guardaram essas fotos